Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre termos de posição anatômica. Existem vários termos, várias terminologias, né, que ajudam, né, a determinar a posição. E quando eu falo de posição, né, a gente está falando de localização da estrutura anatômica, né? Então, existem os planos de delimitação e, coincidentemente, tem relação também com esses termos, né? Então, na aula de termos de delimitação, nós abordamos, né, o termo superior, inferior, lateral direito, lateral esquerdo, anterior e posterior. Então, nós abordamos esses termos de delimitação, existem alguns sinônimos para algum desses termos, e esses termos, é importante que fique claro que é necessário, sim, um ponto de referência. Então, quando a gente for abordar a localização de uma estrutura anatômica, esse ponto de referência ele faz a diferença para o entendimento dessa terminologia e dessa localização. O termo anterior, ele pode ser chamado também de ventral. Em algumas regiões, elas podem ser até chamadas de volar, como, por exemplo, a palma da mão. Então, a região volar, a região anterior ou região ventral. E a região posterior, sinônimo aí, dorsal. O termo superior, dependendo da localização, a gente pode também ouvir o termo cranial e no inferior o termo caudal. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente utiliza a posição anatômica, né? E a gente quer analisar o polegar em relação aos demais dedos na posição anatômica, né? O polegar ele é lateral, o primeiro dedo, né? Ele é lateral. Então entenda o seguinte: além desses planos de delimitação, como se uma estrutura tivesse dentro de uma caixa, existe uma outra questão que é o ponto de referência. Então, o ponto de referência foi o polegar, no caso do exemplo que eu levei em consideração. Um outro ponto de referência fixo, né, que a gente também precisa levar em consideração, é a linha média do corpo humano. Então, imagine o seguinte: o polegar foi o meu ponto de referência, e eu falei que ele é lateral. Ele é lateral em relação à linha média. Lembrando que a linha média é uma linha imaginária e que vai ajudar nessa localização. Então, por exemplo, em relação à linha média, o ombro, ele é lateral. Agora, se a gente for levar em consideração o polegar e o quinto dedo, o dedo mínimo, em posição anatômica, o polegar ele é lateral e o quinto dedo ele é medial, porque o polegar ele está mais afastado da linha média do corpo humano e o quinto dedo está mais próximo da linha média do corpo humano. Então perceba que começam a entrar outros termos de posição, além dos termos de delimitação que nós já vimos em aulas anteriores. Então, aqui no caso, né, o termo medial é um termo também bastante comum, né? Então, você tem o músculo quadríceps, que é composto pelo vasto lateral e o vasto medial. Significa que o vasto lateral ele está mais afastado da linha média, que é a linha imaginária em posição anatômica, e o vasto medial está mais próximo dessa linha mediana. Então, percebo que isso também acaba ajudando a melhorar o nosso senso de localização, melhorar, né,
o nosso senso de onde fica aquela estrutura. E muitas vezes também essa estrutura acaba tendo uma relação com o nome da própria estrutura, ou que compõe aquela própria estrutura. Tá? Então, por exemplo, os ossos do antebraço. Nós temos o rádio, que é um osso lateral, e a ulna, que é um osso medial. Como que a gente sabe disso? Em relação à linha média, à posição anatômica. Então, percebam que as coisas começam a se juntar, as coisas começam a se casar, e aí a gente começa a ter um melhor entendimento. Aquilo que fica entre uma estrutura lateral e uma estrutura medial pode ser chamada de intermédio. Então, isso acontece, né, com o músculo quadríceps. Nós temos o vasto lateral, temos o vasto medial e temos o vasto intermédio, que se localiza, né, entre os dois ventres. Um outro exemplo, no tornozelo, existe 3 ossos, um chamado cuneiforme lateral, outro chamado cuneiforme medial e um cuneiforme intermédio, que está, né, entre o lateral e o medial. Então, também é uma terminologia que ajuda a localizar ossos do tarso, né, ossos na região do tornozelo e do pé. Então, importante isso. Às vezes a gente também escuta o termo proximal e distal. Então, o termo proximal, ele tem relação com os membros superiores ou e inferiores, né? Então, a raiz do membro é o ombro, a articulação do ombro. No caso do membro superior e do membro inferior, a raiz pode ser considerada a articulação do quadril. Então, tudo que está próximo da raiz, nós chamamos de proximal. Está próximo da raiz do membro. E tudo que está distante da raiz do membro, nós chamamos de distal. Vou escrever de novo, mas já está aqui. Então, isso é muito comum em relação, né, às falanges dos dedos, né, os ossos dos dedos. Então, nós temos uma falange distal, que ela está mais distante da raiz do membro. Nós temos uma falange proximal, porque ela está mais próxima da raiz do membro. Isso também é uma terminologia clínica muito comum. A pessoa teve uma fratura no terço proximal do húmero. Então, o húmero ele é o osso do braço, e se a fratura foi no terço proximal, significa que foi um traço de fratura mais próximo da raiz do membro. Ou foi no terço distal do húmero, então ela está mais afastada da raiz do membro. Por isso que precisa ter um ponto de referência. Eu posso ter esse termo, né, no próprio osso, e aí eu tenho tudo que está próximo à raiz do membro como proximal, e tudo que está distante da raiz do membro como distal. Então, uma terminologia aí bastante utilizada na anatomia humana. Então, percebam que tudo começa aqui com os termos relacionados, né, com a delimitação da estrutura. Né? O que está em cima é superior ou cranial, o que está embaixo é inferior ou caudal, o que está à direita é lateral direito, o que está à esquerda é lateral esquerdo, o que está na frente é anterior ou ventral, o que está atrás é posterior ou dorsal. Porém, ainda existe a necessidade, né, de outras nomenclaturas. Então, por exemplo, né, nas falanges, entre o osso, que é a falange proximal, e a falange distal, nós temos a falange média. Então, é um outro termo que a gente pode considerar, né, o termo
médio, que às vezes se confunde com o intermédio, mas geralmente o intermédio ele tem relação com o lateral e o medial, e o que está no meio é o intermédio. E o termo médio com o que está proximalmente ou distalmente, o que está no meio é o médio. Então, geralmente é essa relação aí que acaba acontecendo quando a gente começa a fazer leituras, né, de alguma estrutura, tá? Às vezes, o termo cranial ele pode vir com o termo cefálico. Ah, uma estrutura que tem uma relação cefálica, tem uma relação cranial, uma relação com o encéfalo, né? Com o que está em cima, tá? Às vezes, o termo inferior ele pode vir com o termo podálico, que tem relação com o pé, que tem relação, né, com a extremidade ali do pé inferior. Então, às vezes, vem o termo podálico. Então, percebam que existem aí alguns sinônimos que acabam, né, se referindo a esses termos de posição anatômica e que podem ajudar demais quando a gente tem esse entendimento numa leitura, numa conversa, numa discussão, num aspecto clínico, né? Então, obviamente que tem pessoas que talvez estejam me ouvindo, que estejam começando, então é uma nomenclatura que ainda não seja tão natural, mas para aquelas pessoas que têm mais experiência clínica, mais experiência de leitura, é uma nomenclatura que muitos dos itens que eu abordei aqui já estão automatizados, né? Já estão bem automatizados aí na terminologia anatômica. Então, qual foi o meu objetivo? Abordar os termos de posição. Lembrar que para essa conversa ser produtiva, com certeza um ponto de referência é necessário, né? É fundamental. Então, por exemplo, né, a axila em relação ao externo, são dois pontos de referência, o osso externo e a região axilar. A axila ela está localizada lateralmente e o osso externo está localizado medialmente. Então, eu usei dois pontos de referência para explicar uma localização, como se eu estivesse explicando uma rota, vamos dizer assim, tá? Então, esse é o objetivo. É importante que quando vocês façam uma leitura de um texto onde esses termos de posição apareçam, que vocês consigam interromper um pouquinho, anotar o termo para ir buscar o significado, porque depois isso acaba automatizando. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê numa próxima. Um abraço.